Sieg mal podia acreditar que, mesmo com a idade que tinha, ainda mantinha um espírito competitivo tão forte. Especialmente em relação a um garoto da mesma idade de sua neta. A cena muda para Kong, que observa o quadro de distribuição das turmas. Ele havia sido admitido na turma Lobo, e o protagonista acha que essa foi a melhor decisão possível, um bom meio-termo. Em seguida, a cena transita para o escritório do diretor. Lá, Mid informa Kong que ele será transferido para uma turma superior. No entanto, Kong pede para ser colocado na turma Tigre. O diretor, já visivelmente irritado, diz que não pode colocar o melhor cadete da escola em uma turma inferior. Nosso protagonista retruca. Em uma escola que se orgulha de pregar igualdade, por que o Kong não pode? Mesmo assim, o diretor insiste. A turma Tigre está fora de questão. Para contornar a situação, Mídia propõe manter os verdadeiros poderes de Kong em segredo. Em pensamento, ela conclui que se colocasse Kong na turma Tigre, os anciãos fariam ainda mais alarde. Kong, confuso, observa a expressão de Mídia. Nosso protagonista pensa que o plano era justamente esse. Concluir os estudos discretamente, em uma turma inferior, longe das disputas de poder das turmas de elite. Pelo menos até aqui, tudo está dentro do esperado. Ao entrar na sala de aula, Kong fica surpreso tanto com o ambiente quanto com os alunos. Eles lançam olhares rápidos, mas ao verem a etiqueta verde em seu uniforme, logo ignoram e voltam a conversar entre si. Kong se senta, chocado por ter sido totalmente ignorado, o que significa que o diretor realmente conseguiu manter tudo em segredo. Para Kong, isso até que pode ser uma coisa boa. Nesse momento, uma garota de cabelos vermelhos se aproxima e agradece por ele tê-la salvado naquela ocasião. Kong fica sem palavras. Ela então menciona o incidente no subespaço. Kong estranha o uso da linguagem formal, já que os dois têm a mesma idade. Ele responde: "Não precisa me agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo." Mas a garota rebate: "Não é verdade." Em pensamento, o protagonista reflete que, embora pareça que Kong a tenha salvado, na verdade ele só queria sobreviver. Ele então comenta que ainda não se apresentaram. Kong se apresenta primeiro, e depois diz que o nome dela é Chloe. Nosso protagonista responde: "Prazer em conhecê-la, Chloe." Internamente, Kong se surpreende ao ver que estão na mesma turma. Ele se pergunta quem é Chloe, já que jogou quase todo o game original e não se lembra dela. Segundo ele, a história principal nas fases avançadas foca na guerra contra a tribo demoníaca. Então o aparecimento de uma nova personagem nesse ponto é algo inesperado. Por fim, ele considera que, assim como ele, Chloe talvez seja apenas uma personagem secundária. Kong pergunta se ela pode manter em segredo o que aconteceu durante o exame. Chloe responde: "Claro." Ela estava prestes a dizer algo mais, mas a professora entra na sala e pede que todos se sentem. Kong diz a Chloe que podem conversar depois da aula, e ela concorda. A professora se apresenta. "Sou Li Wongbin, instrutora da turma Lobo." Primeiro, ela parabeniza os alunos pela admissão na academia e afirma que todos ali foram escolhidos para herdar o espírito do herói fundador, Valor Joaquim. Ela os encoraja a se orgulharem disso. Como é o primeiro dia, Li informa que começarão com um treinamento físico leve. Ela instrui os alunos a trocarem de roupa e se reunirem no campo de treinamento em até 30 minutos. Um aluno pergunta sobre o treino. Li responde que é uma rotina simples: sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 voltas ao redor do campo. Ela pergunta se há dúvidas. Caso não haja, todos devem se trocar e se reunir para o treino. "Sim, senhora!" gritam os alunos em uníssono. Enquanto a turma deixa a sala, nosso protagonista, ainda sentado, pensa se esse treinamento tem o objetivo de transformar cadetes em soldados. Kong se aproxima da instrutora. "O que foi?" pergunta Li. Kong estranha o fato de a instrutora saber seu nome, mas decide que isso não é importante no momento. O foco agora é encontrar uma forma de escapar desse treinamento exaustivo. Nosso protagonista então diz: "Estou me sentindo um pouco mal." O instrutor Li responde: "Para o melhor cadete da academia, acho que esse tipo de treino não vai te fazer se sentir melhor. Que tal treinar com a turma estelar já no primeiro dia?" Ele acrescenta: "O diretor me deu permissão para que você participe de qualquer aula." Kong sente um aperto no peito ao ouvir isso. Mídia havia prometido manter seu status de melhor cadete em segredo. Rapidamente, Kong tenta contornar. "Não é que eu esteja doente. É só que eu preciso muito ir ao banheiro."
Mesmo com o corpo dolorido, o protagonista percebe que o cronograma do treino do instrutor foi meticulosamente pensado. Lee responde com um sorriso de canto. Como esperado do nosso melhor cadete. Te vejo no campo de treinamento, completa. Kong apenas responde. Sim, senhor. A cena corta para o campo de treinamento. Kong está exausto depois de tantas voltas correndo. Todos os outros alunos já estão bem à frente. E ele corre no seu limite, tentando não ficar para trás. Enquanto continua se esforçando, Chloe se aproxima, preocupada. Está difícil para você? Você parece meio mal. Kong tenta disfarçar. Não, está tudo bem. Chloe então pergunta. Em que volta você está? Quinta, responde Kong, ofegante. Curioso, ele devolve a pergunta. E você? Chloe responde com naturalidade. Nona. Kong fica pasmo. Chloe então sorri e começa a incentivá-lo com entusiasmo, dizendo para ele continuar se esforçando, antes de sair correndo à frente com leveza. Kong mal consegue acreditar no que acabou de ver. A cena muda para o dormitório de Kong. Ele está deitado na cama, tomando apenas água. Estou com fome, murmura ele, frustrado. Já faz uma semana desde que entrou na academia, e um problema inesperado surgiu. A cena segue para o refeitório. Kong se aproxima do balcão para pedir sua refeição, mas fica chocado ao ver uma caixa de bilhetes de refeição. Ele percebe, pasmo, que a comida não é de graça. Decide comprar um bilhete, mas leva outro choque ao ver os preços. A refeição que queria custa 50.000 won. De volta ao dormitório, ele termina a última garrafa de água. Enfurecido, arremessa a garrafa vazia contra a parede. Está faminto, indignado com os preços absurdos do refeitório. Quase sem nenhum dinheiro restante. A mesada que seus pais deram está acabando. Kong se amaldiçoa por não ter aproveitado as oportunidades quando teve chance. Nos últimos dias, ele tem sobrevivido apenas com a água mais barata da lojinha do campus. De repente, uma janela de status aparece diante dele. Seus atributos físicos aumentaram para 12. A bênção está ativada, mas apenas para espadas de certos tamanhos e larguras. Só de pensar nisso, a janela aparece de novo automaticamente. Kong se levanta e se olha no espelho. Está com mais músculos do que antes. Então não foi perda de tempo, murmura. Talvez a bênção do deus da espada tenha limpado seus vasos sanguíneos. Nesse ritmo, parece até uma evolução. Ainda assim, a bênção não está totalmente ativada. Mas se continuar progredindo passo a passo, logo conseguirá manejar espadas curtas. Olhando para sua espada de sashimi, Kong se lembra de como tremia só de segurar uma arma na cerimônia de entrada. Agora, se não está segurando uma, suas mãos coçam. Talvez seja a influência da bênção. Kong se pergunta por que se sente tão orgulhoso. De repente, houve uma batida na porta. Quem é? Ao abrir, fica surpreso ao ver Chloe. Ah, eu te atrapalhei? Pergunta ela timidamente. Eu só estava deitado, responde Kong. Aconteceu alguma coisa? Chloe, envergonhada, diz. É que, não te vi no refeitório essa semana. Fiquei preocupada. Achei que pudesse estar doente. Kong responde com uma desculpa. Normalmente não como comida feita por outras pessoas. Mas, por dentro, ele admite que adora comida feita por outros. Pode ficar tranquila, completa ele. Chloe então sugere. Se não se importar, pensei em comprar uns ingredientes na loja do campus. A gente podia cozinhar juntos. Sem hesitar, Kong responde. Vamos. Chloe fica surpresa com a resposta imediata. Kong acrescenta. Eu sou bom na cozinha. Deixa comigo. Chloe, um pouco sem jeito, chama por ele enquanto ele já sai do quarto. Seu dormitório é do outro lado da rua, né? Isso, responde ela com um sorriso. Vamos juntos? A cena se desloca para o dormitório de Chloe, onde ela demonstra estar absolutamente encantada com a comida de Kang. Nosso protagonista fica feliz ao ver o quanto Chloe está apreciando sua culinária. Eu só costumo ferver peixe. Nunca imaginei que algo pudesse ter um gosto tão bom assim. Comenta ela, impressionada. Kong sorri e diz. Vou dar uma olhada na geladeira. Ver se consigo preparar outra coisa. Ao abrir a geladeira, ele se surpreende ao vê-la cheia de peixes. Uau! Você realmente gosta de peixe, hein? Comenta. Chloe responde com um sorriso tímido. Gosto sim, sou de uma região costeira. Que ótimo! Diz Kong. Eu sou especialista em pratos com peixe.
Ele pensa consigo mesmo que deu sorte, pois queria mesmo cozinhar. Mas há um pequeno problema. A bênção do deus da espada. Kong então pergunta: você tem uma faca maior? Chloe o encara, confusa. Está falando de uma espada longa. Nosso garoto confirma. Mas Chloe já sabe que a arma dele é a famosa espada de sashimi, o que torna tudo ainda mais estranho. Sem dizer nada, Chloe se apressa e retorna com uma espada branca, perguntando se serve. Kong, chocado, responde rapidamente: ah, não precisa. A faca de cozinha já tá ótima. Ele pensa que não tem outro jeito. Ao encostar na faca, a bênção do deus da espada é ativada, e Kong se prepara para terminar o prato em menos de 30 segundos, o limite da bênção de indoloridade. De forma incrível, ele conclui tudo em 21 segundos. Chloe observa, surpresa. Uau, você é muito bom nisso. Kong pensa consigo mesmo. Parecia até uma obra-prima. Chloe, curiosa, pergunta: como você sabe cozinhar tão bem? Eu trabalhava meio período num restaurante japonês, responde ele, casualmente. Chloe fica surpresa. Meio período? Nunca ouvi falar disso. Percebendo sua reação, Kong pergunta: você não sabe o que é trabalho de meio período? Chloe abaixa a cabeça, envergonhada. Desculpa. Kong sorri gentilmente. Não precisa pedir desculpas. Por dentro, ele reflete sobre o quanto os dois vêm de mundos diferentes. Ainda assim, ele se sente feliz por ela ter gostado da comida. Chloe então se oferece. Já que você cozinhou, eu lavo a louça. Obrigado. Deixo isso com você, responde Kong, satisfeito, e vai até a janela. Cheio e tranquilo, ele observa a lua, sentindo-se em paz. Porém, logo nota que Chloe molhou todo o uniforme lavando a louça. Observando a cena, Kong se pergunta: será que ela já lavou louça alguma vez na vida? É então que ele nota um diário em cima da escrivaninha dela. Curioso, ele se aproxima e lê uma página. Alguém me ajudou no teste de avaliação hoje. Preciso retribuir isso. Kong acha a letra dela bonitinha, assim como os adesivos usados no diário. Mas o vento vira as páginas, revelando outra entrada. A pessoa que me salvou está na minha turma. Mas eu não consigo falar com ele. Lendo aquilo, Kong começa a entender o comportamento dela. Ele acha aquilo adorável, e percebe o motivo da timidez. Movido pela curiosidade, vira a próxima página, e fica chocado ao ver: eu amo ele. Escrito em todas as páginas. Nesse momento, Chloe entra na sala e deixa um prato cair no chão. Kong se vira imediatamente, surpreso, ainda com o diário nas mãos. Com um tom sério, Chloe pergunta: você leu o que estava escrito? Mudamos então de atmosfera. O foco vai para uma narração sobre a origem de Chloe. Famílias heroicas conquistam honra derrotando monstros, ganham a admiração da sociedade e reforçam suas posições. No entanto, dentro dessas instituições estagnadas, sempre existem interesses ocultos que se aproveitam dos fracos sob o disfarce da autoridade. E, muitas vezes, até as autoridades públicas são impotentes diante deles. Nesse cenário, uma família se destaca ao atuar nas sombras. Seu nome: Auditore de Cecília. Uma linhagem que busca a luz, mas através da escuridão. A família Auditore combina o papel de mantenedores da ordem com o de assassinos. Desde antes da puberdade, aqueles nascidos nessa família passam por um rígido condicionamento mental. Emoções são suprimidas. O corpo e a mente são moldados para matar. Chloe viu sangue pela primeira vez aos 15 anos. Um velho mestre dizia a ela: não negue seus talentos como assassina. Ela ouviu isso antes mesmo de atingir a maioridade. Aceitou seu destino. O treinamento constante deformou sua psique, deixando apenas fragmentos de emoções enterrados sob a frieza. Quando sua identidade já estava quase apagada, apenas resquícios de humanidade permaneciam. Chloe então atingiu a idade para ingressar na Academia Joaquim, onde as turmas são divididas de acordo com a capacidade individual. A habilidade. Embora cada membro da família Auditore, que caminha pelas sombras, possuísse claramente habilidades acima do nível classe dragão, todos eram designados para classe comum, conforme a tradição da família e um antigo acordo firmado com a academia. Vemos o velho mestre mais uma vez, dando instruções a Chloe. Fique fora de vista. Sempre. Durante 3 anos, toda a juventude de Chloe foi arrancada. Não teve liberdade, não teve escolha, não teve voz.
O destino dela já estava traçado: tornar-se uma assassina. Chloe jamais reclamou. Jamais questionou. Ela simplesmente aceitou. Nada mudaria de qualquer forma, pensava. E assim teria sido, até o dia em que conheceu um certo estudante durante a batalha real no subespaço. Naquele lugar, a morte não era real, não passava de uma simulação. Mas, ainda assim, seria a primeira vez que Chloe experimentaria a sensação de morrer. Mesmo diante da morte, ela não tremeu, não fugiu, não chorou. Aceitou o fim com a mesma frieza com que aceitava sua vida. Como quem já desistiu de lutar há muito tempo. Era só mais um fim inevitável. Foi assim que Chloe aprendeu a viver, ou melhor, a sobreviver. Caminhando pela escuridão, crente de que nada jamais mudaria. Ou assim ela pensava. Naquele momento, quando tudo parecia seguir o mesmo ciclo frio e cinzento. Foi como se o sol rompesse as nuvens em meio a uma tempestade de gelo. Ela sentiu algo. Não era apenas calor. Não era apenas surpresa. Era algo novo. Esperança. Uma espada, empunhada por vontade própria. Uma espada, levantada para proteger alguém, e não para obedecer ordens. Aquela visão mudou tudo. Aquele garoto, aquele estudante da classe estelar, não lutava por glória, por poder ou por obrigação. Ele lutava com o coração. Ele se arriscava por outras pessoas. Naquele instante, Chloe sentiu algo florescer dentro de si. Uma pequena chama, antes esquecida. Uma vontade de viver.